Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Como disse o remédio, meu nome é Cláudia Holanda e hoje eu gostaria de falar sobre a convivência com o paciente psiquiátrico do que tem sintomas de esquizofrenia. Eu, particularmente, convivo com uma pessoa assim e é muito difícil, não é fácil. A maioria das pessoas acaba internando e porque a gente não sabe lidar com aquela situação, né? Então, muitas vezes a gente acaba internando porque é exaustivo e se você não tem como se recuperar, né, para você poder continuar dando essa atenção toda, você adoece junto. Então, assim, é complexo, mas não é impossível de administrar. Digamos que essas pessoas que têm sintomas de esquizofrenia, olha, tem vários espectros, né? Eu convivo com outros cuidadores e parentes e pais de pessoas que têm esse problema. Então, assim, em sala de espera, a gente acaba conversando muito, até porque a gente não encontra em cada esquina alguém que está com o mesmo problema, né? Então, nessa convivência, às vezes a gente não quer enxergar os sinais de uma possível crise, né? Aprender a identificar a vinda de uma crise, tanto para o paciente psiquiátrico como para quem convive com ele, é um ganho incrível, porque enquanto a gente está na convivência, às vezes a gente enxerga os sinais, tipo assim, de sujeira, né? Às vezes a pessoa vai deixando de se cuidar, né? São sinais que pode ser de depressão, pode ser de um monte de coisa. Então, assim, tem gente que é solitária e tem gente que é sozinha, né? Sozinho é uma coisa, o solitário ele pode ter um monte de gente em casa que não liga para ele e que vai olhar que a camisa tá suja, que a roupa tá suja e que não vai dizer nada, né? Quem gosta muito da gente, se você convive com alguém, essa pessoa não vai deixar você sair com uma mancha na blusa, com a sua boca suja, com o seu dente sujo. Olha, o seu dente está sujo, olha, o seu cabelo tem muita caspa, ou não sei, né, a sua unha está suja, tem que cortar. Quando a gente convive com gente que ama a gente acaba sinalizando essas coisas para o outro e o outro também sinaliza essas coisas para a gente de volta. Então, assim, quando você tem acesso a um terapeuta para cuidar de você e do paciente, isso é maravilhoso. Mas, né, isso é no mundo perfeito. Na maioria das vezes, quem cuida não tem ninguém para cuidar dele, né? Isso acontece muito. E nas melhores famílias, não importa a classe social. E quanto menos poder aquisitivo, mais problemático fica. Porque as pessoas precisam trabalhar, precisam fazer coisas em casa, precisam ir à rua, não tem outros para ajudar e você acaba sem suporte, você enlouquece, todo mundo enlouquece. Então, assim, no que eu percebi, né, que a condição vai piorando, quando a condição mental e comportamental vai piorando, quando os sinais de falta de higiene começam a aparecer, tanto no que tem depressão, quanto no que tem alguns sintomas de esquizofrenia, que tem muito espectro, não dá para enquadrar, e outras doenças mentais também. Esses sinais de falta de higiene podem ser a construção de uma crise. Podem ser. Aí, conversando com uma terapeuta, que eu sempre pergunto coisas para ela, ela não é minha terapeuta, mas eu converso com ela, eu estava perguntando, ela é terapeuta bioenergética haitiana. Não sei se já ouviram falar disso, mas
tem Freud, né? Tem Jung, tem vários tipos de linhas psicanalíticas e os terapeutas, eles seguem algumas linhas. Essa é reichiana e Reich era aluno de Freud e trabalhava muito com o corpo, né? Os sinais no próprio corpo para que a mente possa ser ajustada e trabalhada. Ele trabalhava com muitas terapias corporais. Então ela estava explicando para mim que quando a pessoa vai entrando num surto, né, do esquizofrênico, por exemplo, ele acaba cortando a relação com o corpo naquele momento de surto. Então eles ficam muito no plano mental, por isso, de tanta inteligência, tem muita gente com diagnóstico de esquizofrenia que são gênios, são pessoas assim brilhantes. Acontece muito e eles não sentem muito o corpo. Por isso até que muitos se machucam para sentir, nem que seja sentir dor, né? Então ela estava me explicando que essa sujeira e que trazer para tona, né? Lembrar, olha, vamos passar um óleo no corpo. Quanto mais essas pessoas tiverem contato com o próprio corpo, mais a energia vai ser bem distribuída, não fica só naquele plano mental, enquanto eles ficam com obsessões e coisas só nessa área aqui do corpo. É importante que eles façam atividade física porque traz consciência. A respiração em si são coisas muito simples. Ela estava falando, quando a gente faz exercícios de respiração, ao respirar profundamente, você é trazido para o presente. É quase impossível pensar no passado ou no futuro ao respirar profundamente. E esse momento aqui, esse de agora, é o único que realmente existe. Quem vive? Isso é um dito até quase que clichê de quem lê, né? Um pouco de terapia de autoajuda, fala que quem vive no futuro é ansioso e quem vive no passado é depressivo. Que quanto mais viver no presente, mais saudável você pode estar sendo. Não garante absolutamente nada, estamos falando de uma tentativa. Então, assim, nessas conversas com outros pais, outros acompanhantes, outros cuidadores, o que a gente pode aprender é que sempre uma pessoa dessa tem alguma informação valiosa para trazer para a gente e que quase todo mundo que convive com um paciente desse busca a mesma coisa, uma rede de apoio para que essas pessoas possam caminhar com as próprias pernas quando a gente não puder estar mais lá. Por quê? Pensa num pet. Se você tem um gatinho, se você tem um cachorro, a gente sabe o significado que esses seres têm na vida da gente. A gente ama muito. E eles morrem normalmente antes da gente, que é o ideal, porque quem cuidaria do seu pet caso você falecesse? Né? Então, ainda bem que eles morrem antes da gente. E quando esse ciclo é invertido, né, que a gente morre antes, eles não entendem nada, não sabem o que aconteceu. Se eles não virem a morte, eles vão ficar perdidos, esperando que o dono volte. Então, assim, com alguém que tem doença mental e que não tem nenhuma autonomia, como que você vai deixar essa pessoa protegida, né? Se ela não tiver irmãos, se ela não tiver filhos? É complicado. Eu tenho um amigo muito querido que ele, né, quando viu que eu estava muito preocupada com esse ente querido que tem essa condição, ele falou assim: Cláudia, a minha mãe tinha diagnóstico de esquizofrenia e ela casou e teve 6 filhos, eu sou um desses filhos, e durante o casamento ela foi aprendendo a perceber quando uma crise dessas estava por vir.
E ela mesma dizia, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou precisando ir ao médico ou talvez ser internada, porque eu não estou bem, eu estou ouvindo aquelas vozes. Ela aprendeu a identificar, ela se treinou. E durante esse casamento, ela ficou casada com mais de 40 anos e teve 6 filhos. E a cada vez as crises foram espaçando, ela tinha menos internações, ela começou a ter crise só de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Isso é um caso isolado, mas é possível. E a família dela era o apoio. Isso não é impossível. Esse meu ente querido, enquanto vivíamos no Canadá, ele teve um relacionamento. Essa pessoa teve um relacionamento e o companheiro não tinha doença mental desse tipo. Se tinha alguma, eu não sei, porque eu não sou especialista, eu não sei diagnosticar. Mas essa pessoa gostava tanto desse meu ente querido que se propôs a ir no hospital comigo, porque lá a gente tinha um treinamento para poder lidar melhor com esse paciente, entender as causas, entender os medicamentos, entender o que a gente devia fazer. A gente aprendia técnicas de imobilizar esse paciente caso ele tivesse uma crise, para ele não se machucar. Então tinha uma série de treinamentos que a gente tinha, né? E essa pessoa que estava namorando esse meu ente querido resolveu participar e tinha muita paciência com os medicamentos. Eles namoraram 1 ano, né? Então é possível que essas pessoas se relacionem e que elas tenham uma vida tão boa ou funcional como qualquer outra pessoa. É possível? Depende, cada caso é um caso, mas não é impossível. Eu já vi, eu já ouvi, e acertar a medicação é algo assim maravilhoso. Claro que o corpo dessas pessoas vai se habituando com aquelas doses, mas existe um momento que alguns deles encontram a dose certa de ter alguma estabilidade e se manterem assim durante meses de forma produtiva. É possível, é possível. E essa terapeuta que eu tenho conversado, né, ela tem me explicado coisas assim incríveis, né? Eu fiz terapia com alguém conhecido dessa terapeuta, né? E na época que eu estava muito conturbada, passando por um divórcio e com muitas, como é que se diz? Eu fui adoecendo fisicamente, porque quando a gente fica impotente, a gente acaba adoecendo, porque não tem, o corpo não aguenta isso tudo. Enquanto eu fazia essa terapia, olha que coisa estranha e incrível ao mesmo tempo. Essa terapeuta me perguntou se eu havia sido amamentada. Aí eu fui lá, liguei para minha mãe, né? Sorte que minha mãe está viva, eu pude ligar para ela e perguntar. Aí eu liguei para minha mãe e perguntei, olha, eu fui amamentada? A terapeuta está me perguntando, você foi amamentada há mais de 1 ano? Aí, quando eu voltei lá na minha sessão de terapia haitiana, bioenergética, né? Porque essa terapeuta que eu conheço era conhecida dessa. E ela falou assim, vamos fazer um exercício. Você vai olhar para a ponta do nariz e para mim pelo canto do olho. Ponta do nariz, canto do olho. Ponta do nariz, canto do olho. Terapeuta sentada do meu lado esquerdo. E eu fiquei fazendo esse movimento um tempão. Aí teve uma hora que eu não aguentava mais. Aí eu falei assim, eu não estou aguentando mais, eu quero parar. Já estava me dando cãibra na musculatura da órbita ocular. Sabe quando estava me incomodando, eu estava olhando a ponta do nariz para o lado, ponta do nariz para o lado. Eu falei, eu não aguento mais. Ela, calma, vamos respirar. Respira. E me conta o que você estava pensando. Aí eu falei para ela. Eu lembrei de coisas de quando eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Eu falei assim, nossa, que bruxaria é essa que você fez comigo, que eu estou lembrando dessas coisas todas? Ela falou, você sabia que um bebê olha para o bico do peito, para a cara da mãe, bico do peito e cara da mãe, e que esse movimento
é quase que hipnótico, ele pode te levar a idades anteriores, né? Não sei quanto para cada pessoa, mas se você fez esse movimento de na amamentação, se você foi amamentada durante um tempo, o corpo nunca esquece desse tipo de movimentação que fez, e ao fazer a mesma movimentação, você começa a lembrar de coisas. E muitas coisas nessa terapia eram feitas assim. Então, conversando com essa terapeuta e fazendo coisas junto com esse paciente, né? Normalmente eu levo essa pessoa para caminhar na praia, a gente toma banho de mar, a gente faz muita coisa juntos, e massagem sempre que podemos, né? Com óleos, a gente tenta muitas coisas. Essa pessoa tem uma vida muito saudável, fisicamente está muito bem e tem esses espectros e esses diagnósticos que não estão fechados completamente, mas trazer essas sensações de banho, de pegar sol e de fazer exercícios e de comida saudável, isso ajuda o cérebro a ficar mais funcional. Daí veio assim diversas conclusões de diversos terapeutas, né, e de diversos profissionais da área de saúde que trabalham com medicina integrativa, que para uma mente mais clara, o seu corpo não pode estar poluído. Então, seja qual for, né, o mal, né, a doença, a sensação ruim, que você pode administrar uma vida para ser mais saudável, com hábitos saudáveis, mesmo que você tenha doenças crônicas, físicas ou mentais, com alimentação e com hábitos. Você, porque tem uma doença crônica, não quer dizer que você tenha que ter uma vida doente. Você pode ter uma vida saudável e criar esperanças palpáveis para que você possa se recuperar da melhor forma possível. E pessoas podem ser tratadas e treinadas para ter uma vida melhor. Se você treinar um paciente psiquiátrico, não sei, depende dos diversos espectros e de diversos diagnósticos e condições, né? Mas tem gente que pode ter uma vida muito boa e muito funcional, e que a criação de uma rede de apoio para que essas pessoas possam ter um lugar para ir e conversar, caso elas não se sintam bem, e que elas saibam ter acesso aos remédios, né? Porque existem formas de você pegar alguns dos remédios principais através da rede pública. E se você deixar isso amarrado, né, que o remédio que essa pessoa precisa, pelo menos os principais, tem uns de última geração que você não vai conseguir pegar na rede pública, mas tem uns principais que, com encaminhamento, clínica da família, essas pessoas podem sozinhas ir buscar os medicamentos dela, e que elas podem aprender a serem treinadas para identificar quando uma crise está chegando. Mas exige realmente um trabalho árduo, né, nesse sentido, de todo mundo que está perto. Claro, nem todo mundo tem a sorte de ter alguém que ainda se importe e que cuide, principalmente quando chega na fase adulta, né, onde os remédios dão muita fome e que as pessoas comem de forma desembestada. Mas esse paciente da nossa família que eu convivo, na última internação, esse paciente já estava treinado para não comer comida processada, para não comer glúten, para não tomar refrigerante, para não comer entre as refeições. Ficou internado mais de 20 dias e não aumentou o peso e não comia nada fora do que aprendeu, porque essa pessoa já tinha ganho muito peso, ela tinha ficado enorme mesmo, 20 quilos a mais, e conseguiu restabelecer um peso onde ela passou a ter mais mobilidade,
e ter mais energia, porque quando você se movimenta, né, não está com problema no joelho por causa do peso, não está com o abdômen totalmente distendido, que você está indo ao banheiro, a maioria dessas pessoas tomam medicamentos que elas não conseguem ir ao banheiro, e existe uma ligação de doenças do intestino com doença mental. Então, comer mais fibras, beber mais água. Esse paciente aprendeu, foi treinado para comer só o que podia comer, para que ele tivesse uma vida mais assim saudável, um hábito saudável, mesmo dentro dessa condição de doença crônica mental. Então, eu gostaria de te dizer que é possível ter hábitos saudáveis mesmo com doença crônica, e que tem pacientes com doença crônica mental e física que têm uma vida mais funcional do que outras pessoas que não têm uma vida doente, de doença mental, doença física, não toma nenhum medicamento, mas essas pessoas não têm vida. Não tem vida porque tem escolhas muito pobres, tanto de alimentação quanto de hábitos, e com pensamentos muito ruins, que você tem que treinar seus pensamentos para não ficar te boicotando. Às vezes toca no rádio umas músicas com uns refrões assim: comigo nada dá certo, eu sou um idiota, eu vou te amar feito um idiota. Tem coisas assim, eu não escuto. Na minha casa não tem televisão. Eu não deixo que entre na minha casa, nem na minha cabeça, coisas que vão me dar mensagens para me destruir e para me deixar pior. Como que eu vou ouvir isso? Por que que eu vou assistir coisas que vão me deixar com mensagens no subconsciente, que eu posso ter pesadelos e acreditar que a vida é um apocalipse só? Já tem problemas demais, eu não preciso alimentar meu cérebro com esse tipo de imagem, nem com esse tipo de música, nem com esse tipo de informação. Então exige um treinamento, exige uma força de vontade, uma disciplina, para que você tenha o seu corpo não envenenado, para que você tenha julgamentos melhores e que você não tenha um cérebro que esteja contra você. Tem doença autoimune, né? Onde o corpo ataca o próprio corpo. O seu cérebro pode atacar você e te boicotar e dizer coisas horríveis para você. A sua mente pode fazer isso. Então, a gente tem que se treinar para uma vida melhor. E eu vi que esse paciente foi para uma clínica, tinha comida de tudo quanto era tipo, um monte de doces, de guloseimas. Esse paciente treinado não cedeu às tentações. Come o chocolate, come isso aqui. Não, eu não posso, eu vou comer. Essa pessoa tem restrição de comer glúten, de comer, de usar refrigerante, de não usar açúcar. Olha, fez direitinho, saiu de lá com o mesmo peso que entrou, e é possível treinar alguém dependendo do espectro, dependendo do diagnóstico, com muito boa vontade. Eu vou voltar mais com esse tema, contando mais situações desse tipo e de outras situações que eu ouvi de outros pais e de outros parentes e de outros cuidadores em relação a doentes que tinham diagnóstico de esquizofrenia. Eu vou contar uma outra história rapidinho. Você sabia que eu trabalhei numa empresa, né, onde era uma empresa familiar, né, de gestão assim familiar. Era bem grande, mas os filhos, os irmãos, todo mundo trabalhava na mesma empresa. E a filha do dono tinha o diagnóstico de esquizofrenia. Ele combinou, olha só, não estou dizendo que isso é possível e que é para fazer isso, mas ele fez isso. Eu tenho 52 anos, ela deve ser mais velha do que eu, mais uns 20 anos, tá? E ele combinou com outro parente que casasse com essa filha. Eles tinham uma condição financeira maravilhosa. Eles combinaram esses casamentos arranjados, né? Porque tem famílias que fazem isso, arranjam os casamentos entre eles, né?
ainda por causa da fortuna, para não passar para outro, para ficar dentro das famílias conhecidas. Tem gente que faz isso, não estou dizendo que é o certo, mas ele combinou isso. Esse rapaz, na época, casou com a filha dele e teve 3 filhos. E esses filhos tinham um testamento que eles só teriam acesso à fortuna deixada por um dos pais em caso de morte se eles mantivessem essa mãe, que ela teve 3 filhos, se eles mantivessem essa mãe bem cuidada, bem assessorada, e se ela tivesse em casa e se tivesse uma internação ou outra que não ficasse abandonada. Ele deixou isso tudo amarrado. Esse senhor se separou dela depois que as crianças cresceram, eles se separaram, mas tem 3 filhos adultos e que cuidaram dessa mãe, e ela trabalhava na empresa. E cada vez ela foi tendo crises mais espaçadas, porque tinha toda uma rede de apoio. Ela não deixou de ser doente, ela não ficou curada, mas ela administrou bem essa doença dela. Agora, ela estava muito bem cuidada, né? Ela estava sempre com o cabelo feito. Esse paciente que eu tenho contato na família, a gente tenta manter ele o mais limpo possível, com as unhas, higiene, o cabelo bem cortado. Esses outros pais, esses outros parentes que eu encontro quando eu vou às clínicas, também tentam manter os filhos barbeados, com cabelo cortado. Teve uma que o filho, ela conseguiu fazer ele terminar um curso universitário, não que ele trabalhe não, mas é uma glória ele ter uma certificação em TI, né? Muito inteligente. Tem outros que falam outras línguas, que passaram para universidades federais e tiveram crises no meio dos cursos, mas assim, é possível que essas pessoas tenham uma vida funcional e que eles sejam treinados para ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio existe de várias formas. Inclusive, existem hospitais que oferecem como se fosse só para ir lá durante o dia, para fazerem terapias alternativas, né? Terapias para ocupação funcional, para que eles aprendam a ir ao banco, que eles aprendam a cozinhar, que eles tenham um número, aprenda para onde ligar. E se conseguirem alguma ajuda, né, ou de algum parente, ou que tem alguma pensão, alguma coisa que possa ser repassada para eles, que o plano de saúde deles seja deduzido desse soldo, desse ganho, né, e que eles tenham como procurar esses lugares caso eles não se sintam bem. Então, existem formas e redes de apoio que são criadas entre os próprios pais, mas a gente tem que procurar encontrar outros iguais para falarmos das mesmas coisas e que esse apoio possa surgir desse contato. Então, conversar com as pessoas é muito importante. Às vezes a gente chega numa clínica, chega no metrô, chega em algum lugar, está todo mundo olhando para o celular. Se você não estiver olhando para o seu celular e você começar a olhar para as pessoas e oi, como vai, bom dia, boa tarde, as pessoas se comunicam e elas trocam informações importantíssimas. Esses elos, as relações humanas, elas precisam continuar existindo para que as redes de apoio existam. Isso não é uma solução para sempre, mas só de ter informação jurídica, informação médica, informação de todas as formas, elas podem acontecer através do Google, você procura através do seu celular, mas um outro do lado te contando o que está acontecendo é fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei a fazer outro vídeo porque eu estava tentando aprender a utilizar ferramentas digitais para melhorar a qualidade dos meus vídeos, e eu fui ficando mais consciente das minhas limitações e fui ficando assim, nossa, mas ainda não estou pronta para fazer outro, eu não estou pronta. Tem coisas que você tem que ir fazendo e aprendendo enquanto faz, porque senão você acaba deixando de viver e de fazer o que tem que ser feito. Paz, muito amor e namastê.